Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu e, tendo lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse a vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair de todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, o apresentou-lhe viva. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto. É um texto maravilhoso, onde a gente vê aqui o poder de Deus através da vida de um homem de Deus, né? Pedro era um dos discípulos. E o texto começa dizendo também que Dorcas também era uma discípula. Ela servia a Deus, mas ela não só servia a Deus, né? Ela não era uma mulher só dotada de fé. Ela era uma mulher dotada de obras. Louvado seja o nome do Senhor, porque o texto diz assim, ó, que ela estava cheia de obras, boas obras, e esmola que fazia. E o que ela fazia? Aqui as viúvas mostram para ele, ó. Rodeando, chorava e mostrava as túnicas e vestes que Dorcas fazia. Então, ela era uma mulher que tinha obra, ela fazia feitos, ela ajudava a comunidade. Era uma mulher que se comovia. Então, quando ela veio a falecer, as viúvas e o pessoal ali, os santos, as pessoas que serviam a Deus, sentiram muito a falta dela, porque sabia que ela era uma mulher que se dispunha, ou se dispusera a fazer, né, algo para o próximo, ajudava com roupa, consertava, enfim, o que chegava no alcance dela na parte de costura, ela resolvia. Então, eles sentiram muito. E aqui a gente vai entender que o texto, eles falam que os santos, né, as viúvas estavam ali. E é muito interessante, irmãos, porque quando se trata de discípulos, quando se trata de pessoas santas que estão servindo a Deus, quando se trata de pessoas que têm obras diante do Senhor, há um grande peso diante do trono de Deus, e a gente percebe aqui que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Por quê? Porque que quem orou não era qualquer homem, foi o homem que andou com Jesus. Foi o homem que viu Cristo ser pregado na cruz e viu também ele depois da ressurreição. E nós vamos conhecer pela palavra que Jesus ficou com eles ainda 40 dias, né? E se alimentou com eles, e ali instruiu, ali deixou bem claro todas as coisas que eram para ser aplicada para o reino de Deus. Então, era um homem que teve testemunho, né? Ele não só ouviu falar, ele viu, ele sentou na mesa, ele comeu com Cristo. Então, ele sabia o Deus que ele servia. Mas, irmã Inês, por que esse texto? Porque eu quero dizer aqui para os irmãos que até hoje acontece isso. É que não é mais com a mesma frequência, mas eu conheço aqui em Laguna Santa Catarina, que é próximo da minha cidade, um senhor que o filho veio adoecer e morreu, e ele ficou, irmãos. Aqui Pedro orou e foi na hora, mas ele ficou a noite toda, chorando com a esposa e dizendo para o Senhor: devolve ele, Jesus, devolve, nós queremos ele de volta. E o menino, quando amanheceu o dia, estava vivo para a glória de Deus. Então, eu quis contar isso para vocês. E várias situações que não chegam em conhecimento nosso, mas milagres que o Senhor Jesus faz. Se a gente buscar testemunhos na internet, né, em vários canais, a gente vai ver a boa mão milagrosa, poderosa, que tem ainda poder de ressuscitar. Amém, irmãos? Então eu estou contando esse testemunho para que vocês aumentem a vossa fé e creia no Deus que você serve, orando, buscando nele.